Olá, queridos amigos do nosso grupo da terceira idade da PIB de Taubaté. Estou com bastante saudade de vocês e hoje eu estou aqui para colocar o quinto vídeo, ou seja, é o quinto desafio que nós temos pela frente, que eu coloco para vocês, e quem está fazendo desde o primeiro vai entender mais ou menos o que eu estou falando. No primeiro, como era uma primeira semana de confinamento, a gente discutiu sobre a possibilidade de fazer uma lista de tudo aquilo que a gente não tinha tempo de fazer e poder se programar para fazer até para ocupar a mente. O segundo vídeo, que foi um pouco mais difícil, é pensar naquilo que você está pensando. Ficar atento ao que nós estamos pensando é muito importante, porque se a gente está com algum sentimento de angústia, algum sentimento nos perturbando, ele vem normalmente daquilo que andamos pensando. Então, se a gente conseguir mudar esse pensamento, a gente consegue melhorar a nossa emoção e os nossos atos também. E aí, o terceiro vídeo, ele veio para nos ajudar um pouco mais, que era sobre agradecimento. Porque se você agradece, você foca o seu pensamento naquilo que foi bom para você, né? E se você foca o pensamento naquilo que foi bom, você vai se sentir melhor, as coisas vão fluir melhor na sua vida, você pensando, né, naquilo que foi bom, né? Depois, o quarto vídeo, que é uma prática de tudo, na verdade, que é você escrever no final do dia tudo que você fez. E você escrevendo no final do dia, você pensa, você para pensar naquilo que você pensou. Porque aquilo que a gente fez, o nosso sentimento, a nossa emoção, vem tudo daquilo que eu pensei. Então agora o quinto vídeo, ele também é uma prática de tudo isso. Porque se você escreveu durante a semana toda, no final do dia, você tem mais ou menos uma ideia o que você anda pensando, o que você anda fazendo. Se você tem alguma angústia, algum medo, alguma preocupação, alguma coisa que está acontecendo, então o desafio é você pegar isso e mudar o jeito com que você está pensando essa situação. E principalmente se você for na Bíblia, se você é cristão, você conhece a Bíblia, ou mesmo que você não conheça a Bíblia, vai lá na Bíblia, na internet até tem versículos sobre o medo, versículo quando você está ansioso. Procure versículos bíblicos e veja o que Deus faz, porque a palavra de Deus ela tem um poder tão grande de libertação, que quantas e quantas vezes eu estava com algum problema e só de ler a palavra, aquele problema me esclareceu, me libertou. Então, se a gente for ver no livro de Gênesis, quando Agar, que era aquela escrava de Abraão, que teve um filho Ismael com Abraão, quando ela é expulsa ali daquele acampamento de Abraão e ela fica sozinha com o filho dela, e ela fica chorando, vem o anjo e mostra, o filho não tinha nem o que beber, não tinha água para beber, e ela também não. E o anjo vem e mostra o poço, quer dizer, o poço estava do lado dela, mas ela não estava enxergando. Então o nosso poço, que é a palavra viva, a nossa água, está do nosso lado ali, para nos libertar. A solução está do nosso lado e às vezes a gente não está enxergando. Então, se você puder pensar naquilo, se você puder pensar de forma diferente naquele problema, principalmente alinhado com a palavra de Deus, você vai ver o milagre que vai acontecer. Então, eu tive experiência na minha vida, tipo assim, eu era de uma igreja pentecostal lá em São José dos Campos, e eu vi uma série de erros, não que tenha problema com os pentecostais, né? Mas é que Deus às vezes quer levar a gente para uma outra situação. E aí eu comecei a ver que não era bem o que eu queria, e eu vim para Taubaté e queria uma igreja tradicional. E Deus me deu uma palavra, muitas vezes, não lembro se está em Isaías, que falava, você não vê que eu estou mudando tudo, que tudo está se fazendo novo? E eu não observava isso.
porque realmente Deus é Deus de movimento. E aquilo que você fazia no passado, de repente Deus não quer mais que faça, já é outras coisas que Ele quer para você. E aí eu estava nessa igreja, na igreja batista, a igreja mais tradicional, mas eu trouxe o meu passado, não libertei do passado. Aí eu queria o culto, eu reclamava do culto, da palavra, porque eu estava acostumada com outro culto, outra palavra, outro jeito, e eu só reclamava para mim mesma, né? Insatisfeita. Até que Deus me mostrou que eu estava errada, que eu estava trazendo o velho. Eu queria tudo novo, Deus estava se fazendo tudo novo. Eu quis uma outra igreja, mas eu estava no passado. Agora a situação era outra. E Deus falou para mim, a igreja não é teu amuleto. Você vem aqui para me prestar um culto. Eu não vou lá para sentir nada, porque a igreja que eu ia, eu achava que eu sentia isso, sentia aquilo, sentia. Deus não é sentimento, né? O sentimento vem do nosso coração, que é enganoso. Deus não é sentimento. Então, Deus está ali, a palavra é pregada e a palavra não volta vazia. Então, Deus está falando na palavra, nos louvores, você está indo ali para me cultuar. E aí, quando eu ouvi isso de Deus, tudo mudou. Eu comecei a pensar de forma diferente. Eu vi que eu estava trazendo um passado, né? Não tinha me libertado daquela igreja passada, queria que essa que é tradicional fosse igual e não era, né? E que a igreja não é o meu amuleto ali, que eu fui lá para cultuar a Deus. E que tudo que eu quero que Deus fale comigo, Ele vai falar na palavra ali, mas Ele vai falar durante a semana inteira. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus durante a semana inteira. E aí Deus vai falar comigo no particular, né? Então, entendendo tudo isso e mudando a forma com que eu estava pensando, eu me alegrei nessa igreja. Por quê? Porque tudo mudou, né? Porque eu mudei a forma com que eu estava encarando, a forma com que eu estava pensando. Então o desafio é esse: pega o teu problema, vê o que Deus tem a falar sobre ele. Às vezes só lendo o versículo e vendo o que Deus quer falar sobre ele, você já começa com um outro jeito de pensar. Um jeito de pensar alinhado com a palavra de Deus. E aí você vai ver a transformação que você vai ter. Então, o desafio é: mude o jeito com que você está vendo este problema, com que você está encarando este problema. Não faça que nem a Agar, que ficou vendo tanto problema e o poço estava do lado, ou seja, a solução, e ela não conseguiu ver, porque ela estava só encarando o problema. Quando você tira o olho do seu problema, você começa a ver as coisas de forma diferente. Se você fez as lições anteriores, você está entendendo o que eu estou falando. Se você, durante a semana toda, você fez aquela lista de tarefas, né? aquela lista de, no final do dia, você verificar tudo que você havia pensado, tudo que você havia feito, você sabe mais ou menos o que está te preocupando, qual é a situação que não está se resolvendo, e comece a pensar nela alinhado com a palavra de Deus e de forma diferente. Amém? Um grande beijo para vocês, estou com bastante saudades e até o próximo vídeo.